Do presídio e da cadeia pública. Artigo 80. O presídio e a cadeia pública, estabelecimentos de regime fechado, destinam-se à custódia do preso provisório e à execução da pena privativa de liberdade para o preso residente e domiciliado na comarca. Artigo 81. No estabelecimento e na cadeia pública, haverá unidades independentes para a mulher, para o jovem adulto, para o preso que tenha exercido função policial, bombeiro militar, agente de segurança penitenciário ou agente de segurança socioeducativo, e para o cumprimento de pena privativa de liberdade e limitação de fim de semana. Parágrafo 1º. O sentenciado poderá cumprir na cadeia local pena em regime fechado ou semiaberto, caso a penitenciária se localize em área distante da residência de sua família. Parágrafo 2º. Às presidiárias serão asseguradas condições para permanecer com os filhos durante o período de amamentação. Artigo 82. O presídio é a cadeia pública, além do pessoal de vigilância e segurança e do pessoal administrativo, contarão com equipe interdisciplinar de observação. Artigo 83. Aplica-se ao estabelecimento destinado ao preso provisório o disposto no artigo 83 da Lei Federal 7.210, com a adequada adaptação ao regime do estabelecimento. Da penitenciária. Artigo 84. A penitenciária destina-se à execução da pena privativa de liberdade em regime fechado. Artigo 85. O sentenciado será alojado em quarto individual, provido de cama, lavatório, chuveiro e aparelho sanitário. Artigo 86. São requisitos básicos da unidade celular. Inciso 1. Salubridade do ambiente pela concorrência dos fatores de aeração, insolação e condicionamento térmico adequados à existência humana. 2. Área mínima de 6 metros quadrados. Artigo 87. A penitenciária para mulheres será dotada ainda de dependência para atendimento da gestante e da parturiente, creche e de unidade de educação pré-escolar. Artigo 88. O alojamento coletivo terá suas instalações sanitárias localizadas em área separada e somente será ocupado por sentenciados que preencham as necessárias condições para sua utilização. Artigo 89. No regime fechado, predominam as normas de segurança e disciplina que cobrirão, durante 24 horas, a vida diária dos reclusos, que serão classificados em grupos segundo as necessidades de tratamento, submetendo-se às diferentes atividades do processo de ressocialização, trabalho, instrução, religião, recreação e esporte. Das colônias agrícola e industrial. Artigo 90. A colônia agrícola e a industrial destina-se à execução da pena privativa de liberdade em regime semiaberto. Artigo 91. Os sentenciados poderão ser alojados em dormitório coletivo, observados os requisitos do artigo 88. Artigo 92. No regime semiaberto, serão observadas as normas de segurança, ordem e disciplina necessárias à convivência normal dentro do estabelecimento e à adaptação às peculiaridades do tratamento reeducativo. Parágrafo único. No regime semiaberto, a agenda diária, elaborada pela Comissão Técnica de Classificação, disporá sobre as atividades preceptivas, recreativas e esportivas para o sentenciado, que manterá contato com a sociedade para o trabalho externo, frequentará cursos de instrução escolar e profissional e desenvolverá outras atividades de reintegração na sociedade sob a assistência e orientação do pessoal penitenciário ou do serviço social. Da Casa do Albergado, artigo 93. A Casa do Albergado destina-se à execução da pena privativa de liberdade em regime aberto. Artigo 94. Haverá casa de albergado na capital e nas sedes da comarca. Parágrafo único. Onde não houver casa do albergado, o regime aberto poderá ser cumprido em seção independente, separada do estabelecimento de regime fechado ou semiaberto. Artigo 95. A casa do albergado deverá preencher os seguintes requisitos. Inciso 1. Localização em meio urbano com autonomia administrativa.
2. Ocupação por número reduzido de candidatos selecionados segundo sua aptidão para o regime aberto. Artigo 96. São condições para cumprimento de pena na casa do albergado. Inciso 1. Aceitação pelo candidato do programa de tratamento. 2. Afetação do semilivre ao trabalho, com preparação profissional para reintegração na sociedade. E 3. Colaboração da comunidade. Artigo 97. No regime aberto, serão observadas as normas de ordem e disciplina necessárias à convivência normal na comunidade civil, com ausência de precauções de ordem material ou física em razão da aceitação voluntária da disciplina e do senso de responsabilidade do sentenciado. Parágrafo 1º. No regime aberto, é permitido ao sentenciado mover-se sem vigilância, tanto no interior do estabelecimento, como nas saídas para trabalho externo, para frequência a curso e para atividades de pré-liberdade. Parágrafo 2º. O regime aberto compõe-se das seguintes fases. Inciso 1. Iniciação, em que o sentenciado será informado sobre o programa do estabelecimento e seu regime interno. 2. A aceitação do programa, em que será permitido ao sentenciado sair para o trabalho. 3. Confiança, em que o sentenciado gozará das vantagens inerentes ao exercício de sua responsabilidade e sua autorização de saída. Do Centro de Reeducação do Jovem Adulto. Artigo 98. O Centro de Reeducação do Jovem Adulto destina-se aos sentenciados de 18 a 21 anos de idade em regime aberto e semiaberto. Parágrafo único. O centro contará com seção independente para os menores infratores que tiverem atingido 18 anos sem conclusão do processo reeducativo. Artigo 99. No Centro de Reeducação do Jovem Adulto, será intensiva a ação educativa com a adoção de métodos pedagógicos e psicopedagógicos. Artigo 100. Para individualização do tratamento, as sessões separadas conterão de 20 a 30 sentenciados. Artigo 101. O pessoal do centro terá especialização profissional com atualização em cursos especiais promovidos pela administração penitenciária. Do Centro de Observação. Artigo 102. O Centro de Observação, estabelecimento de regime fechado, tem por objetivo estudar a personalidade do delinquente nos planos físico, psíquico e social, para a sua afetação ao estabelecimento adequado ao regime penitenciário, indicando as medidas de ordem escolar, profissional, terapêutica e moral que fundamentarão a elaboração do programa de tratamento reeducativo. Artigo 103. O Centro de Observação, além do pessoal de segurança, vigilância e administração, contará com equipe interdisciplinar de observação, constituída de psicólogo, psiquiatra, clínico geral, assistente social, educador e criminólogo. Do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico. Artigo 104. O Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, de regime semiaberto, destina-se aos inimputáveis e semi-imputáveis indicados no artigo 26 e seu parágrafo único do Código Penal. Parágrafo 1º. Haverá sessões independentes de regime fechado, segundo as exigências do tratamento psiquiátrico, no caso de extrema periculosidade do sentenciado. Parágrafo 2º. As sessões de regime aberto destinam-se ao tratamento ambulatorial e à preparação para o reingresso na sociedade. Artigo 105. No estabelecimento psiquiátrico, haverá, além das dependências da administração, segurança e vigilância, sessões de observação normal, de praxiterapia, esporte e recreação, observando-se no que for aplicável o artigo 83 da Lei de Execução Penal. Artigo 106. No hospital, além do exame psiquiátrico, serão realizados o exame criminológico e os exames necessários ao tratamento terapêutico e reeducativo, com respeito e proteção aos direitos da pessoa do sentenciado. Artigo 107. O pessoal profissional e não profissional do estabelecimento psiquiátrico deverá ser selecionado e qualificado com especial atenção às exigências peculiares ao tratamento dos sentenciados. Artigo 108. A direção do hospital
deverá informar mensalmente à autoridade judiciária sobre as condições psíquicas do sentenciado recuperado. Artigo 109. A administração penitenciária poderá firmar convênio com o Hospital Psiquiátrico da Comunidade para o tratamento de sentenciado destinado ao Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico. Da admissão e do registro. Artigo 110. A admissão do sentenciado ou do preso provisório se fará à vista de ordem da autoridade competente. Artigo 111. O registro de detenção ou internação será feito em livro próprio ou em meio eletrônico e nele constarão, inciso 1, a identidade do sentenciado ou do preso provisório. 2. Os motivos da detenção ou da internação e a autoridade que a determinou. 3. O dia e a hora da admissão e da saída. Artigo 112. Inicia-se no ato do registro o prontuário pessoal do sentenciado, que os seguirá nas transferências. Parágrafo único. O prontuário conterá uma parte judiciária, uma parte penitenciária e uma parte social. Artigo 113. O sentenciado será informado sobre a legislação pertinente e sobre o regime interno do estabelecimento. Artigo 114. O sentenciado tem direito de informar uma situação ao juiz e ao seu advogado ou à pessoa por ela indicada. Artigo 115. O preso provisório será informado de seus direitos, assegurada a comunicação com a família e com o seu defensor e o respeito ao princípio da presunção de inocência. Artigo 116. Efetuada a admissão, proceder-se à separação do sentenciado segundo sexo, idade, antecedentes, estado físico e mental e a necessidade de tratamento reeducativo ou psiquiátrico. Artigo 117. A agenda diária das atividades da vida em comum dos sentenciados será elaborada pela Comissão Técnica de Classificação. Do alojamento. Artigo 118. Aos sentenciados serão destinadas celas individuais. Parágrafo único. Em caso de necessidade, a administração da penitenciária poderá autorizar a colocação de mais de um sentenciado na cela ou no quarto individual, adequadamente selecionado, vedado, nesse caso, a ocupação apenas por 2 sentenciados. Artigo 119. Os locais destinados ao dormitório e à vida em comum devem atender às exigências da higiene, levando-se em conta espaço, ventilação, água, luz e calefação. Artigo 120. É permitido o alojamento em comum no estabelecimento aberto, com o consentimento do sentenciado. Artigo 121. Haverá alojamento coletivo de uso temporário para atender a necessidade urgente. Do vestuário e da higiene pessoal. Artigo 122. O sentenciado poderá usar o vestuário próprio ou o fornecido pela administração, adaptado às condições climáticas e que não afete sua dignidade. Artigo 123. O sentenciado disporá de roupa necessária para a sua cama e de móvel para guardar seus pertences. Artigo 124. A higiene pessoal é exigida de todos os sentenciados. Parágrafo único. A administração do estabelecimento fixará horário para os cuidados de higiene pessoal dos sentenciados e colocará à sua disposição o material necessário. Da alimentação. Artigo 125. A administração do estabelecimento fornecerá alimentação aos sentenciados controlada por nutricionista, convenientemente preparada e de acordo com as normas dietéticas e de higiene. Da assistência sanitária. Artigo 126. O estabelecimento penitenciário disporá de clínico geral, odontólogo e psiquiatra. Parágrafo 1º. O doente, que tiver necessidade de cuidados especiais, será transferido para estabelecimento penitenciário especializado ou hospital civil. Parágrafo 2º. Ao sentenciado será prestada a assistência odontológica. Artigo 127. Para a assistência sanitária, os estabelecimentos penitenciários serão dotados de: inciso 1, enfermaria com cama, material clínico, instrumental,
adequado e produtos farmacêuticos para a internação médica ou odontológica de urgência. 2. Dependência para observação psiquiátrica e cuidados de toxicomano. E 3. Unidade para doenças infecciosas. Artigo 128. O estabelecimento penitenciário destinado a mulheres disporá de dependência dotada de material de obstetricia para atender a mulher grávida ou a parturiente, cuja urgência do Estado não permita transferência para hospital civil. Parágrafo único. As unidades do sistema prisional e penitenciário notificarão a unidade de atenção básica de saúde que referencie o seu território. Inciso 1. A existência de presa grávida, lactante ou acompanhada de filho na primeira infância, para a regularização do atendimento à saúde materno-infantil. E 2. A transferência para outra unidade prisional com indicação do novo local de internação de presa grávida, lactante ou acompanhada de filho na primeira infância para a regularização e continuidade do atendimento à saúde materno-infantil. Artigo 128. O estabelecimento prisional é sujeito a controle sanitário nos termos da Lei 13.317. Parágrafo único. Regulamento fixará a rotina de inspeções sanitárias aplicável ao estabelecimento a que se refere o caput. Da comunicação com o exterior, da correspondência, artigo 129. Os sentenciados têm direito de enviar e receber correspondência epistolar e telegráfica. Artigo 130. A correspondência do sentenciado analfabeto pode ser a seu pedido lida e escrita por funcionário ou visitador indicado. Artigo 131. Em caso de perigo para a ordem ou para a segurança do estabelecimento, o diretor deste poderá censurar a correspondência dos sentenciados, respeitados os seus direitos. Parágrafo único. A correspondência por telefone será autorizada pelo diretor do estabelecimento por escrito e motivadamente. Das visitas, artigo 132. As visitas destinam-se a manter os vínculos familiares e sociais do sentenciado e prepará-los para a reintegração na sociedade. Parágrafo único. As visitas podem ser vigiadas por razões de tratamento do sentenciado ou de ordem e segurança do estabelecimento. Artigo 133. As visitas de advogado terão lugar em local reservado em que as conversas não sejam ouvidas. Artigo 134. Não pode ser ouvida o colóquio do sentenciado com o juiz, com o representante do Ministério Público, com o funcionário no exercício de suas funções e com os membros da equipe interdisciplinar. Artigo 135. O estabelecimento disporá de anexo especialmente adequado para visitas familiares ao sentenciado que não possa obter a autorização de saída. Da autorização de saída. Aqui, pessoal, o que acontece? A Lei de Execução Penal, ela alterou possibilidades da saída temporária. Então, eu nem vou ler aqui essas possibilidades do artigo 137, porque estão desatualizadas. Hoje, na LEP, está revogada a saída temporária para visita à família, do inciso 1, e participação em atividades que concorram ao convívio social, do inciso 3. Hoje só é permitido frequência a curso supletivo profissionalizante, bem como instrução de segundo grau ou superior na comarca do juiz da execução. Então eu não vou ler essas regras não, tá? Lembrando que a saída temporária é permitida pelo juiz e não pelo diretor. Já a permissão de saída, essa sim, é autorizada pelo diretor. Então vamos ler aqui, mas pulando as partes que eu já falei. Artigo 136. Os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto e os presos provisórios poderão obter permissão de saída mediante escolta nos casos devidamente comprovados de necessidade de tratamento médico e falecimento ou doença grave de cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão. A permissão de saída será concedida pelo diretor do estabelecimento. A permanência do detento fora do estabelecimento penal terá a duração necessária à finalidade da saída. Então, até aqui, tá ok. Tá idêntico à Lei de Execução Penal. No artigo 137 é que nós temos aí uma diferença, tá? O artigo 138 também não existe mais, então não tem mais essa possibilidade de saída temporária.
Artigo 138-A. No caso de nascimento de filho ou outro motivo comprovadamente relevante, será autorizada pelo diretor do estabelecimento a saída do sentenciado ou preso provisório com as medidas de custódia adequada. Então aqui nós temos uma possibilidade a mais de permissão de saída, que é para caso de nascimento do filho. A autorização de saída será concedida ou revogada por ato motivado do diretor do estabelecimento. Artigo 139. O sentenciado, a vítimas e as respectivas famílias contarão com o apoio do Serviço Penitenciário e do Conselho da Comunidade. Do regime disciplinar, artigo 140. O sentenciado não exercerá função disciplinar. Artigo 141. A infração disciplinar e a respectiva sanção disciplinar serão estabelecidas em lei ou regulamento. Artigo 142. Constituem infrações disciplinares. Inciso 1. Negligência na limpeza e na ordem da cela e no asseio pessoal. 2. Abandono voluntário do local de trabalho. 3. Descumprimento das obrigações do trabalho. 4. Atitude molesta para com os companheiros. 5. Linguagem injuriosa. 6. Jogos e atividades proibidas pelo regimento interno. 7. Simulação de doença. 8. Posse ou tráfico de bens não permitidos. 9. Comunicação proibida com o exterior ou, no caso de isolamento, com o interior. 10. Atos obscenos ou contrários ao decoro. 11. Falsificação de documentos da administração. 12. Apropriação ou danificação de bem da administração. 13. Posse ou tráfico de arma ou de instrumento de ofensa. 14. Atitude ofensiva ao diretor, a funcionário do estabelecimento ou a visitante. 15. Inobservância de ordem ou prescrição e demora injustificada no seu cumprimento. 16. Participação em desordem ou motim. 17. Evasão. 18. Fato previsto como crime, cometido contra companheiro, funcionário do estabelecimento ou visitante. 19. Realização ou contribuição para a realização de visita íntima em desacordo com esta lei ou com ato da autoridade competente. Artigo 143. Constituem sanções disciplinares. Inciso 1. Admoestação. 2. Privação de autorização de saída por até 2 meses. 3. Limitação do tempo previsto para comunicação oral durante o mês. 4. Privação do uso da cantina, de autorização de saída e de atos de recreação por até 1 mês. 5. Isolamento em cela individual por até 15 dias. 6. Isolamento em cela disciplinar por até 1 mês. 7. Suspensão ou restrição à visita íntima. Parágrafo 1º. As sanções previstas nos incisos 1 e 2 são de competência do diretor do estabelecimento e as demais da Comissão Técnica de Classificação. Parágrafo 2º. A execução da sanção disciplinar está sujeita a sursis e a remissão. Artigo 144. O isolamento em cela disciplinar somente se aplicará em caso de manifesta agressividade ou violência do sentenciado ou quando este reiteradamente alterar a ordem no normal do estabelecimento. Parágrafo único. A cela disciplinar terá as mesmas características da cela individual e possuirá mobiliário análogo. Artigo 145. O isolamento do sentenciado se cumprirá com o controle do médico do estabelecimento, que o visitará diariamente, informando o diretor sobre seu estado de saúde física e mental. Artigo 146. O isolamento poderá ser suspenso pelo juiz da execução penal, ouvida a Comissão Técnica de Classificação. Artigo 147. Não se aplicará o isolamento à sentenciada gestante até 6 meses após o parto e à sentenciada que trouxer filho consigo. Artigo 148. Nenhum sentenciado será punido disciplinarmente sem ser ouvido e sem que haja apresentado defesa verbal ou escrita. Artigo 149. A interposição de recurso
suspenderá os efeitos da decisão, salvo quando se tratar de ato de grave indisciplina. Parágrafo único. A tramitação do recurso de que trata o artigo será urgente e preferencial. Dos meios de correção. Artigo 150. O uso de algemas se limitará aos seguintes casos: inciso 1, como medida de precaução contra a fuga, durante a transferência do sentenciado, devendo ser retiradas imediatamente quando do comparecimento em audiência perante a autoridade judiciária ou administrativa. 2. Por motivo de saúde, segundo recomendação médica. 3. Em circunstâncias excepcionais, quando for indispensável utilizá-las em razão de perigo iminente para a vida do funcionário, do sentenciado ou de terceiros. Artigo 151. O sentenciado será transferido para estabelecimento próximo da residência de sua família. Parágrafo único. A transferência do sentenciado será precedida de busca pessoal e exame médico que informará sobre seu estado físico e psíquico, bem como sobre suas condições de viajar. Artigo 152. É proibido o transporte de sentenciado em más condições de iluminação, ventilação ou em qualquer situação que lhe imponha sofrimento físico. Artigo 153. Na transferência de sentenciado do sexo feminino, a escolta será integrada por policial feminino. Artigo 154. As medidas coercitivas serão aplicadas exclusivamente para o restabelecimento da normalidade e cessarão imediatamente após atingida sua finalidade. Artigo 155. As medidas de coerção aplicam-se nas seguintes hipóteses: inciso 1, para impedir ato de evasão ou violência de sentenciado contra si mesmo ou contra terceiros ou coisas. 2. Para vencer a resistência ativa ou passiva de sentenciado às ordens de funcionário no exercício do cargo. Parágrafo único. O diretor será avisado de situação grave, da qual dará ciência ao juiz da execução.